O maior erro que você pode cometer ao analisar Jeff Bezos é tentar copiar suas decisões. As decisões são apenas a superfície. O que importa é a estrutura mental que permite tomar decisões impopulares repetidamente, sem desistir no meio do caminho. Bezos entendeu cedo que o curto prazo é barulhento, emocional e instável. O longo prazo é silencioso, racional e implacável. Quem vive reagindo ao curto prazo vive cansado, ansioso e sempre atrasado. Porque pensar no longo prazo exige algo que a maioria das pessoas evita a vida inteira: suportar o desconforto de parecer errado por muito tempo. Enquanto todos ao redor exigem resultados imediatos, aprovação instantânea e recompensas rápidas, quem pensa em décadas aceita caminhar no escuro, sem aplausos, sem garantias e sem validação externa. A maioria não falha por falta de talento. Falha porque não aguenta viver tempo suficiente dentro de uma visão silenciosa. Quem pensa em décadas constrói enquanto os outros discutem. Existe uma razão pela qual quase ninguém suporta esse tipo de mentalidade. Pensar no longo prazo exige abrir mão da dopamina imediata. Exige dizer não a oportunidades que parecem boas agora, mas roubam foco do que realmente importa. Exige aceitar perdas no presente para construir uma estrutura que só fará sentido muito depois. A maioria das pessoas chama isso de risco. Bezos chamava isso de lógica. Quando a Amazon começou, ela não parecia uma empresa promissora. Parecia lenta, parecia frágil, parecia errada. E foi exatamente isso que permitiu que ela crescesse. Enquanto concorrentes tentavam otimizar lucros trimestrais, Bezos estava obcecado em construir sistemas. Enquanto outros tentavam agradar investidores, ele estava reduzindo fricção para o cliente. Enquanto muitos queriam parecer bem-sucedidos, ele queria ser inevitável. Existe uma diferença profunda entre parecer e ser. O curto prazo vive de aparência. O longo prazo vive de estrutura. A mente comum pergunta: isso vai dar retorno agora? A mente estratégica pergunta: isso ainda fará sentido daqui a 10 anos? Essa pergunta simples elimina 90% das distrações. Elimina modismos, atalhos e decisões emocionais. A maioria das pessoas nunca faz essa pergunta porque tem medo da resposta. A resposta geralmente exige paciência, disciplina e constância. 3 coisas que não geram aplausos imediatos. Bezos nunca foi o homem mais carismático da sala. Nunca foi o mais inspirador no discurso emocional. O poder dele estava em algo muito mais raro: clareza fria. Clareza para saber onde colocar energia. Clareza para saber onde não colocar. Clareza para aceitar que, durante muito tempo, o mundo não entenderia o que ele estava fazendo. E se você precisa ser entendido o tempo todo, você nunca conseguirá construir algo grande. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. O longo prazo é solitário. Ele exige que você confie mais em princípios do que em opiniões. Exige que você tolere críticas sem ajustar sua rota a cada novo comentário externo. A maioria das pessoas chama isso de teimosia, mas existe uma diferença entre teimosia cega e convicção estruturada. A convicção nasce de princípios claros. Bezos tinha princípios. Um deles era simples e brutal. Tudo o que não melhora a experiência do cliente no longo prazo é ruído. Observe como isso se aplica à vida pessoal. Quantas decisões você toma apenas para aliviar desconforto imediato? Quantas vezes você troca disciplina por alívio? Quantas vezes você abandona um plano porque ele demora mais do que você gostaria? O curto prazo sempre oferece uma saída fácil. O longo prazo exige permanência. E permanência é uma habilidade que precisa ser treinada. Bezos entendia que grandes construções não colapsam por grandes erros. Elas colapsam por pequenas concessões repetidas. Um pequeno desvio hoje. Um pequeno atalho amanhã. Uma pequena racionalização depois. Quando você percebe,
o sistema inteiro está comprometido. Por isso, ele era obcecado por processos. Processos não dependem de motivação. Processos funcionam mesmo quando você está cansado, frustrado ou desanimado. Pessoas que vivem de motivação vivem em ciclos. Pessoas que vivem de processos constroem linhas contínuas. Existe algo que quase ninguém percebe. O longo prazo não é sobre esperar. É sobre agir de forma consistente sem precisar de recompensa imediata. É agir mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há likes, mesmo quando não há retorno visível. Bezos sabia que o mercado eventualmente recompensa quem constrói estruturas sólidas. Mas ele também sabia que, até esse momento chegar, a maioria desistiria. E aqui está o ponto de ruptura. Se você está ouvindo isso com atenção, provavelmente já sentiu essa tensão. A sensação de que existe algo maior que você poderia construir, mas que exige mais paciência do que você foi treinado para ter. Vivemos em uma cultura que premia velocidade, exposição e resultado rápido. Poucos falam sobre a virtude de permanecer. Poucos ensinam a suportar o tédio produtivo. O tipo de tédio que não é vazio, mas silenciosamente fértil. Bezos não tentou vencer todos os jogos. Ele escolheu poucos jogos que valiam décadas de dedicação. A maioria das pessoas tenta ganhar tudo ao mesmo tempo e acaba não construindo nada. Foco não é escolher o que fazer. Foco é escolher o que ignorar. E ignorar exige maturidade. Exige aceitar que você não pode reagir a tudo. Agora, pause por um instante e seja honesto consigo mesmo. Quantas decisões recentes na sua vida foram tomadas para aliviar a ansiedade imediata? Quantas foram tomadas com base em aprovação externa? Quantas foram realmente pensadas em termos de longo prazo? Escreva isso nos comentários. Eu escolho pensar em décadas. Não é para mim, é para você. Quando você escreve, você transforma um pensamento vago em um compromisso consciente. Seu cérebro precisa desse registro. Existe uma razão pela qual Bezos falava tanto sobre decisões reversíveis e irreversíveis. Ele sabia que nem tudo merece o mesmo peso emocional. Pessoas comuns tratam todas as decisões como urgentes. Isso gera exaustão. Mentes estratégicas sabem separar o que pode ser ajustado do que define estrutura. Quando você entende isso, a ansiedade diminui e a clareza aumenta. O caos mental não vem do excesso de tarefas. Vem da ausência de hierarquia interna. O longo prazo exige que você organize sua energia. Não dá para construir algo grande vivendo reativo. Você precisa criar espaços de silêncio mental. Precisa reduzir ruído. Precisa proteger sua atenção como um ativo estratégico. Bezos entendia que a atenção dispersa gera execução fraca. Execução fraca, repetida ao longo do tempo, constrói fracassos consistentes. Talvez o ponto mais difícil de aceitar seja este. Pensar em décadas exige aceitar que você não verá todos os frutos do seu esforço imediatamente. E isso fere o ego. O ego quer reconhecimento agora, quer provas rápidas, quer sinais externos. O longo prazo exige humildade, exige trabalhar sabendo que o resultado virá depois, talvez muito depois. É por isso que essa mentalidade não é para todos. Não porque seja complexa, mas porque é desconfortável. Ela exige que você confie mais na estrutura do que na emoção do dia. Exige que você continue mesmo quando a motivação desaparece. Exige que você seja fiel ao processo quando o entusiasmo acaba. Se você chegou até aqui, isso já diz algo sobre você. A maioria teria saído no início, procurando algo mais rápido, mais leve, mais fácil de consumir. Permanecer até aqui é um pequeno sinal de que você entende, mesmo que intuitivamente, que o que vale a pena leva tempo. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe um like agora. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos
que não são feitos para agradar a todos, mas para quem está disposto a pensar diferente. Se inscreva no canal se você quer desenvolver uma mentalidade de construção, não de consumo. E, novamente, escreva nos comentários. Eu escolho pensar em décadas. Não como uma frase bonita, mas como um lembrete público de que você está disposto a jogar um jogo mais longo do que a maioria. Jeff Bezos não venceu porque foi mais rápido. Ele venceu porque permaneceu quando outros desistiram. Pensar em décadas não garante sucesso imediato, mas garante algo muito mais raro: consistência. E, no final, é a consistência silenciosa que constrói tudo o que parece extraordinário por fora.